vamos comemorar o Dia da Paz e Reconciliação Nacional 4. E veja que começamos a comemorar o ambiente de paz na quinta-feira e vamos estender tudo até segunda-feira. E é aí onde está o grande problema, porque devíamos aproveitar este período para coisas que sustentam a transmissão de valores, ou seja, falar para as futuras gerações aquilo que está certo e aquilo que pode ser melhorado. Devia ser essa a intenção, a ideia devia ser essa. Mas infelizmente muita gente vai aproveitar o feriado para desbunda, diversão, para perder-se na totalidade. Uns até vão procurar viver este ambiente, para eles zen, né? Zen, ambiente zen, fora de Luanda. Há algum erro nisso? Não, não há. Aliás, até é interessante, começamos a conhecer pontos turísticos do nosso país, conhecer sítios dentro do nosso país, porque às vezes gostamos de viajar, vamos para a Grécia, vamos para outros pontos do mundo, e aqui tem sítios interessantes para ver. Sítios interessantes. Vamos para lá, mas devemos levar a família. É a oportunidade que temos. Se não dá para levar a família, então que faça esse convívio dentro do ambiente da quadra festiva. Quadra festiva, estou a falar desse quadrado de festivo. Depois começo a interpretar mal. Eu não estou a falar do fim de ano, estou a falar deste ambiente festivo. Faz dentro dos marcos da província onde você se encontra. Luanda. Quem está em Benguela, faz aí em Benguela. Quem estiver em Cabinda, faz em Cabinda. Próximo. Para ver os lugares turísticos. Agora, responsabilidade. Mas hoje não é para falar disso. Durante a semana vamos falar sim. Principalmente amanhã, quarta-feira, já podemos falar disso. Porque há muita gente que pega num automóvel e põe-se na estrada a cometer todo tipo de barbaridades. Porque acha que é a última bebida que ele vai ingerir, é a última vez que ele vai ver as paisagens, e então 180 km/h. E ele está a vir aonde? Da Barra do Kwanza. Para quê? 180 km/h. Para quê? Depois tem na Fidel de Castro 200 a hora. Para quê? Para onde? Meu amigo. Então, os filhos estão à espera do senhor lá em casa. 180 km para quê? Não, o caminho está livre. Para quê? Os filhos estão à espera lá em casa. Só que os filhos depois recebem a notícia de que perderam um pai por imbecilidade. Só foi por isso. Porque o pai acha que como a viatura dele foi preparada, fabricada para 300 km/h, então ele vai a 250. E depois quando para num sítio, diz, olha, eu tenho uma máquina, pá. A minha máquina vai até os 300. Eu estou quase a chegar lá, já dei até 280. Para quê? Quer mostrar o quê a quem? Vem aí a quadra festiva, pronto, já interpretou mal. Mas vem aí esse ambiente do período da paz e da reconciliação nacional para dar largas à imaginação, mas com responsabilidade. Vamos às notas de referência da edição de hoje do nosso e vosso Ecos e Factos. Uma mãe é acusada de queimar as mãos de 3 dos seus filhos por estes terem comido a refeição do pai. Aconteceu em Viana. Acidente de viação na Estrada Nacional número 280 faz 2 mortes e 6 feridos. Balanço do fim de semana em Benguela registra 5 acidentes, 6 mortes e 7 feridos. Aqui os factos fazem eco. Roda! Falei do acidente na Estrada Nacional número 280. 2 mortes e 6 feridos. Vamos ver. Roda.
Armando Xinguri e Timóteo Manuel fazem parte das 17 vítimas do acidente que aconteceu no início da noite desta segunda-feira no bairro Cerveja, na localidade de Luacingua, no município de Menongue. O motorista ficou descontrolado através de um buraco que está no meio do asfalto. Então, naquilo, ele já cheirou demais, então ficou descontrolado, por isso que demos umas cambalhotas com o carro. O motorista também, que por ser assim, acho que por não ter muita experiência na vida da condução e também desconhecer o caminho, além de reduzir a velocidade, andamos por ali a 120 horas. Acho que isso que teve na base do acidente. Neste momento, as vítimas recebem assistência médica no banco de urgência do Hospital Geral do Cuando Cubango, onde estão igualmente internados mais 3 pacientes em estado grave, vítimas do mesmo acidente, incluindo o motorista da viatura. O porta-voz do hospital avançou o estado dos pacientes. Nós recebemos esses doentes ontem por volta das 20 horas. Foram transportados por nossos colegas do INEMA. Chegaram aqui no nosso banco de urgência de cirurgia e ortopedia, chegaram 16 pacientes. Desses 16, temos internado 6 em estado crítico, todos politraumatizados. Os 10 tiveram alta porque tinham algumas escoriações. Esses doentes também foram vistos por nós e depois receberam alta. A viatura de marca Yassi, com 26 ocupantes, saiu da cidade de Menongue por volta das 17 horas com destino para o município do Cuituco, Naval. Infelizmente, o condutor não tem domínio deste obstáculo. Um buraco na estrada que, para qualquer condutor que circula nesta via diariamente, um pequeno descuido pode ser fatal. E segundo os moradores deste bairro, pelo menos este mesmo buraco já terá causado 3 acidentes. Primeira vez aconteceu, mas ninguém que morreu. A segunda vez aconteceu, ninguém que morreu. Agora essa terceira vez as pessoas morreram. No local do acidente, a mais ou menos 50 quilômetros da cidade de Menongue, encontramos vestígios de sangue, restos de produtos espalhados pelo asfalto e alguns acessórios da viatura destruídos. Os moradores do bairro Cerveja e as testemunhas contam que viram momentos antes, durante e depois do acidente e ressaltam que provavelmente 2 pessoas terão perdido a vida no local. Quando vinha, chegou naquele buraco que estava aí. Então, não sei, o homem se andou a falar como que ele andou, então nós não sabemos. Chegou ali, então, caiu naquele buraco. 2 mesmo morriam. São os homens. Sim, morriam mesmo aqui. De 3 que meteram na ambulância. Desde as 17 vítimas que deram entrada no banco de urgência do Hospital Geral do Cuando Cubango já tiveram alta. Viatura Yas, 26 pessoas. Bom, junta-se a nós o professor Júlio Quental. Boa tarde, professor. Boa tarde, Mário. Hoje, infelizmente, em razão desta notícia, Mário, é que mexe comigo quando ocorrem mortes de sinistros rodoviários, Mário. Tira-me do sério. Porque a vida é o bem maior que se tem, Mário. E muita gente, em razão de comportamentos inexplicáveis e irresponsáveis, ali resulta o acidente. Dos entrevistados, eu percebi que um dos passageiros, que agora está hospitalizado, ele dizia que o motorista não conhece, não tem experiência suficiente, pareceu-lhes não conhecer bem aquela estrada. Quem faz a ligação Menongue-Cuituco-Naval sabe que a estrada não é muito larga. Correto. Aliás, nós temos este grande dilema ainda das estradas interprovinciais serem estreitas. Estreitíssimas. E mesmo assim, deviam estar avisadas as pessoas que vão ao volante. Não. Porque ele quer chegar tão depressa e regressar. Correto. Com um buraco na estrada, ele não domina a estrada e está a levar muita gente no carro. 26 pessoas, pelo menos foi o que eu vi na peça, né? 26 pessoas numa carrinha Yas. Mário, aqui eu começo a minha abordagem com a seguinte nota. E temos aqui batido aqui no programa, Mário. As autoridades devem chamar a si as suas responsabilidades.
temos ali um buraco no meio da faixa de rodagem, Mário. No meio. Aquilo é quase uma cratera. Mário, as equipes técnicas devem sair dos gabinetes, certo, Mário? Devem vir à rua, devem identificar, certo? Os pontos de constrangimento, as zonas onde deve haver intervenção imediata e passar a atuação. Porque aqui, Mário, as autoridades têm meia culpa. Porque está... Houve procrastinação, não é? Houve, Mário, houve, das grandes, certo? Estamos a falar de uma via interprovincial, em que nos termos do Código de Estrada, certo? O limite máximo de velocidade são 90 km por hora. A lei permite. Exatamente. Certo? Se o Código assim o permite, quer dizer que pode circular essa velocidade. Embora que o condutor deva adequar a velocidade em razão do meio ou do cenário ali exposto. Esse é o primeiro aspecto. Em relação ao condutor, Mário, vai uma transgressão gravíssima. Essas GACs, Mário, têm como lotação 15 lugares. 15 lugares. Ele está a transportar 26, quer dizer, mais 11, Mário. Do ponto de vista da... Vão apinhadas como sardinha em lata. Correto, do ponto de vista da doutrina rodoviária, certo? Portanto, a lotação é determinada pelo fabricante do veículo, tendo em consideração a ergonomia veicular. Quer dizer que a lotação é determinada de forma que as pessoas, ao acomodarem-se no veículo, Mário, tenham liberdade de movimentos. Se houver um acidente, ele tem como, certo? Equilibrar-se. Já apinhadas quase que não tem limitação de movimentos, Mário. Pode ter uma fratura, como disse outra vez o professor. Corretíssimo. Porque você está apertado. Correto. Aqui usa-se muito aquela expressão... Ensardinhado. Emagrece. Olha, Mário. Como eles estão... Com preços. Exatamente. Correto. Um pequeno movimento contrário, pá, já era. A coluna foi-se embora. Mário, é que depois, com o veículo, pode tombar. É o joelho de um no pescoço do outro, é o cotovelo de um. Quer dizer, não há ergonomia veicular. Não havendo o risco de, além da colisão, comprimir o outro ou asfixiar o outro, é maior, certo? É maior. E por isso que as pessoas deviam negar-se àquele comportamento de emagrece. Não, estou a pagar, você que está a transportar-me, estou a pagar e não vou emagrecer, não. Não vou encostar porque a lotação são X. Só que os passageiros também, Mário, aceitam essa imposição. Mas esse é o grande problema que eu já notei, professor. O angolano, vou falar de angolano para angolano, o angolano, a uma dada altura, deixou de ter aquela qualidade. O angolano era rigoroso, exigente, estabelecia critérios. Hoje não, aceita tudo. Compra ao pé da poça d'água suja. Correto. Compra peixe estragado. O angolano começou de repente a aceitar tudo. O professor disse aqui uma coisa que deve levar-nos à reflexão. O emagrece não devia ser aceito pelo passageiro que já está no carro. Correto, Mário. É um direito. Quem admite é o que já está sentado. Claro. Emagrece, ele tem de emagrecer, mesmo estando a pagar. Claro. Quer dizer, eu estou a pagar que é para ser transportado em sardinhado. Se eu estou a pagar, tenho direito. Como mercadoria. Correto. Eu estou a pagar que é por um serviço. Tenho que receber serviço com qualidade. Certo, Mário? Se as pessoas se negarem a este comportamento, os taxistas também vão mudar de comportamento. Nós é que temos que exigir. Este é um aspecto. O outro aspecto, Mário, está no que também foi narrado aqui. Quando nós não conhecemos uma determinada via, Mário, e se for à noite, também de dia, devemos reduzir a velocidade, aumentar a precaução. Certo. Porque é uma via que nós não dominamos, certo? Portanto, as pessoas dizem, olha, não, como é que se chega até o ponto X? Não, entras por aqui, entras por ali, então eu vou na bija, Mário. Não me preocupo com fatores que deviam influenciar o meu comportamento, porque a partir do condutor deve saber... Estamos a falar, Mário, de condutores que passaram por uma escola de condução. Ele deve saber que, nos termos do artigo 24º do Código de Estrada e seguintes, a velocidade deve ser moderada em determinados pontos, certo? Quem tem conhecimento tem essa característica, esse comportamento preventivo. Aqui, Mário, nota-se que houve tudo menos precaução. E por aquilo que eu vi, mortos, são 50 quilómetros. Conhecendo bem aquela zona onde eu cumpri meu serviço militar. Correto. Ele devia estar entre Luacíngua e Coatili. Correto. Mais ou menos naquele percurso. Ou próximo do Coatili. Então, se eles chegaram à noite, por aquilo que eu vi, do porta-voz do hospital, aconteceu mesmo já no fim do dia. Correto. Devia reforçar as medidas de segurança. O que ia ao volante. Agora, as autoridades, já vamos para o gráfico. As pessoas podem ficar chateadas e magoadas. Não estão. Vamos pensar todos da seguinte forma:
O cidadão angolano, aquele utente da estrada, não está preparado, não tem maturidade, não são todos, mas uma boa parte dos que usam a estrada são infantis. Esse é o termo, não tem maturidade. Então, aquele controle da polícia que existiu há uns anos atrás, na saída das sedes provinciais, tem de regressar. Tem, Mário. Vamos ficar chateados, revoltados, controle. Mas pronto, vamos evitar essas situações. Claro, Mário, porque o objetivo maior é salvar vidas, é reduzir a hipótese da ocorrência de sinistros, Mário. E digo mais, já o fizemos aqui há dias, Mário. A necessidade de depurarmos, separar o trigo do joio. Nós temos consciência que muita gente obteve a carta de condução por mecanismos ilegais. Ora, se passarmos a utilizar aquilo que estabelece o artigo 111 do Código Penal, certo? Que são as tais circunstâncias que motivam a cassação da carta de condução, e se conjugarmos com o artigo 107 do mesmo Código Penal, fazendo uma extensão para o artigo 137 do Código do Estado, Mário, vamos começar então a inibir pessoas do direito de conduzir e a caçar cartas de condução. Temos que tomar essa medida, Mário, porque é mau. Repare, 2 pessoas morreram. Privar angolanos da vida em tempo de paz é grave, Mário. É gravíssimo. Por negligência. Agora veja, professor, veja o gráfico das últimas 48 horas. Pesado, Mário. Muito pesado. Estamos a falar, vamos começar, Mário, pelos acidentes. Eu estou aqui um bocado emocionado porque quando morrem pessoas, Mário, nessas circunstâncias, por negligência, mexe comigo. Ora, vejamos, para o dia de ontem, Mário, ocorreram 22 acidentes, certo? Contra os 32 do dia anterior, certo? Certo. Parece haver um decréscimo. Há um decréscimo de menos 10. Todavia, temos um acumulado, Mário, de 54 acidentes. Em 48 horas, 54 acidentes, Mário. Esses 44 acidentes, ou melhor, esses 22 acidentes, produziram 6 mortos para o dia de ontem contra 5 de domingo. De domingo. Certo? E temos aqui um acumulado de quantos, Mário? 11. 11 mortos. Quer dizer, 11 famílias ficaram privadas dos entes queridos em razão de sinistros rodoviários. É mau, Mário, é muito mau. Em 2 dias apenas. Estes 22 acidentes, Mário, produziram 45 feridos, certo? Contra os 38 do dia anterior. Temos um incremento de mais 7. Sim. Certo, Mário? E temos um acumulado, Mário, de 83 feridos, Mário. É grave. O nosso sistema de saúde, que já é débil, Mário, temos mais 83 feridos que vieram congestionar o sistema de saúde. Ora, destes feridos, Mário, 15 são graves para o dia de ontem. Que podem evoluir a óbito. A óbito, em razão da gravidade das ofensas corporais ou de patologias pré-existentes, contra os 29 de anteontem. E temos um acumulado, Mário, de 44 feridos graves, Mário. Pessoas, e vimos aqui na peça, pessoas com feridas expostas e por aí fora, ossos expostos, Mário. E para terminar, Mário, temos 30 feridos leves para o dia de ontem e 9 para o dia de anteontem, e um acumulado de 39. Então, repare, Mário, temos mais de meia centena de acidentes, mais de meia centena de feridos, certo? Gerais, e quase meia centena de feridos graves. Portanto, isto, Mário, deve nos levar a refletir. Deve levar-nos à reflexão. Nós já vamos para o trânsito. Que saudades daqueles motoristas que faziam ligações interprovinciais nos anos que já lá vão. O meu tio Jorge Quinchassa, quem se lembra dele? O homem do caminhão MAN. 60 anos, nunca teve um acidente nas estradas interprovinciais. Motoristas como o mais velho Jorge Quinchassa já não existem. Temos então, este ponto vai ser o único, a Avenida de Olinda Rodrigues, nas imediações do Comando Municipal de Viana. Corretíssimo, Mário. O trânsito está condensado no sentido de Viana, Mário. Deixa-me só dar essa nota. Sabe aquela zona do lado esquerdo? Sim, Mário. Está recordado? Estou. Não foi onde se deu aquele brutal acidente com o autocarro? Mário, foi. As pessoas voltaram, estão lá a vender. É. E repare, mas, Mário, há aqui uma nota positiva, que é esta proteção. Já não se percebe, Mário, aquele atravessamento irregular ali, certo? Já não se percebe. Portanto, o que queremos aqui dizer, Mário, é que há um condensar aqui do trânsito, mas é fundamental que os veículos ou os condutores se perfilem.
Aqui, Mário, também há uma nota que eu gostaria de fazer, é relativamente, e o Mário já o disse, onde houve este acidente. O acidente ocorreu ali e ceifou vida de pessoas. A questão que não se quer calar é, as autoridades, por que consentem que as vendedeiras e vendedores continuam a fazê-lo ali, Mário? Por quê? E por que tem que se obstruir o passeio quando o passeio é um local exclusivamente reservado para a circulação de peões? Então tem que se repor a ordem. Aqui a questão é repor a ordem. Outro sim, Mário, percebe-se também este comportamento irregular que é o estacionamento em segunda fila. O estacionamento, Mário, tem que ser numa única fila, certo? O mais à direita possível e paralelamente à faixa de rodagem. Ele faz isso em segunda fila, inicia a marcha sem sinalização, o que cria embaraços à circulação lá atrás. Portanto, tem que haver um esforço redobrado das autoridades policiais e administrativas no sentido de reorganizar, mas acima de tudo, Mário, de fazer cumprir a lei e sancionar efetivamente todos aqueles que continuam a infringir a norma, Mário, visando a redução da sociedade rodoviária, Mário. E por isso, todos os comportamentos irregulares que vimos aí, gente a vender no sítio onde muito recentemente vimos um acidente com morte, e essa confusão, este fuzuê aqui, vai uma repreensão à picotada. Muito obrigado, professor. Mário, Vamos. só uma notinha que é para terminar. Por favor. Neste acidente, as autoridades devem, sabe o que fazer, Mário? Aplicar aquilo que prevê o artigo 67 do Código Penal. Isto é, conjugar o 67 do Código Penal com o 137 do Código de Estrada e passar para a inibição. Porque sempre que o desrespeito de uma norma, e no caso aí deve ter havido excesso de velocidade, de uma norma rodoviária, culmine em crime, porque ali temos ofensas corporais graves, certo? Então, pode ser promovida a inibição de conduzir por um período que vai de 1 a 24 meses, em razão da inobservância ter havido crime. Portanto, temos que tomar medidas. Aqui, Mário, as autoridades devem promover a inibição de conduzir para o condutor. Muito bem. Professor, um ponto e vírgula. Já sabe que vai, a qualquer altura pode ser convocado outra vez. Disponha, Mário Santos. Disponha sempre. Muito bem. Bom, vimos há instantes uma imagem perturbadora mesmo. A Avenida de Olinda Rodrigues, nas imediações, naquela entrada da Rua Brasileira, não é? E vimos aquele aglomerado de pessoas. Mas as autoridades administrativas em Luanda, já o processo não parou. Atenção, quando forem removidas daquele ponto, primeiro de forma pedagógica e depois de forma coerciva, não andem a berrar por todos os cantos porque estão contra nós, contra o nosso negócio. Ninguém está contra o vosso negócio. É só para evitar aquela vergonha. Daqui a pouco vamos ver outra vez. Vamos ter de novo aquela imagem, né? Não sei se conseguiram gravar aquela imagem. Quem está no CISP para podermos pedir? É o Amadeu. Amadeu o quê, Janota? Pronto, o Amadeu provavelmente vai dar-nos a imagem, porque vamos ter a Alcrésia Cavala, que vem do Programa de Reordenamento do Comércio em Luanda. Seja bem-vinda. O Amadeu Godinho, Amadeu, depois nós vamos querer ter aquela imagem de Olinda Rodrigues, por favor, um abraço e uma salva de palmas ao Amadeu. Muito boa tarde, Mário. Muito bem, junta-se a nós então, Alcrésia. Boa tarde. Bom, nós preparamos uma peça para podermos perceber, vamos ver a peça e depois vamos então ouvir as explicações que a Alcrésia traz. Podemos ir para a peça? Sim. Muito bem, Regi, põe aquela peça. Eu vim aqui em 74, tudo bonito, era o jardim daqui para lá. Mas as senhoras que saíram de São Paulo falaram. O pessoal estava aqui assentado a vender e nós não conseguíamos passar, nem a pé, nem com as máquinas, nem nada. Não tínhamos um metro quadrado que nos pudéssemos trabalhar.
agora, sim senhor, agora temos a dar parabéns às pessoas que trataram disso para nós trabalhar e que estamos a trabalhar. E nós falamos sempre, donas, sai daqui, fica no passeio, a estrada é buscar, o passeio para o povo passar, mas eles não entendem. Queremos a rua bonita, queremos a nossa rua bonita conforme estava e conforme está a se fazer, estamos a gostar. Uma salva de palmas, hein? Lindo. Alcreza, que rua é aquela para os telespectadores perceberem? Trata-se da rua Henriques Gago da Graça, que é a vulgo Pedrinhas. Que está nas imediações do mercado dos congolenses, mas do lado da Terra Nova. Certo, do lado da Terra Nova e, portanto, é paralela da Lino Amzaga. É paralela da Lino Amzaga. Neste momento estão a decorrer obras de fundo nesta via e por conta da venda que tínhamos ali, que era a famosa As Pedrinhas, não facilitava. Portanto, a ação do reordenamento veio repor ordem a esta rua e assim a obra vai decorrer na sua normalidade. Dizer que esta que está a passar aqui é ali no Amzaga, já está pronta, estará aberta ao trânsito em poucos dias, bastando apenas alguns acertos e vai prosseguir, portanto, a obra da Henrique Gago da Graça. Nesse momento os estabelecimentos estão fechados, nós conseguimos retirar as senhoras que estavam ali a vender. Nós temos 2 quintalões ao lado que também servem de mercados, que está a ser avaliada a situação desses quintalões para vermos a possibilidade das senhoras voltarem a vender nele e que não impeça que venham para a estrada que está a ser intervencionada. Portanto, é a fotografia que nós trazemos para hoje, que é na sequência das ações que nós falamos a semana passada, que teríamos, portanto, intervenções na Diolinda Rodrigues. A intenção é continuar pela Diolinda Rodrigues. A intenção é continuar pela Diolinda Rodrigues. Eu vi, por acaso, a peça que passaram há pouco tempo. Eu vou pedir, Rogi, será que já temos a imagem da... Nós vamos ter daqui a pouco, faz referência àquele aglomerado de pessoas, né? No sítio onde muito recentemente vimos aquele acidente, fatal. Não é? Vamos ter essa imagem. E este processo que está neste momento, neste ponto, logo a seguir vem, estamos a falar logo a seguir esta semana, vamos para onde? Pronto, nós vamos continuar. A ação na Diolinda Rodrigues está a ser feita propriamente para o município de Luanda, que, portanto, intervém a CIMEX, que é o Neves Bendinha, e, portanto, a Diolinda Rodrigues, a estrada de serviço, que é para o Rangel. Dos dois lados. Dos 2 lados. Para o município de Luanda está feito. Mas os outros municípios também estão a fazer o seu trabalho. Viana vai continuar a fazer, naquela zona que nós dissemos que é da entrada da Brasileira, que vitimou pessoas, portanto vai continuar a fazer. Vamos ter. Põe aqui no vídeo wall. Pois. É este ponto. Este ponto. Problemático, mas as continua pessoas... a ser bastante crítico. Este ponto continua a ser bastante crítico, porque nós também temos paragem de táxi, e onde há paragem de táxi temos uma aglomeração maior do número de pessoas a circularem, mas vai ser possível também, portanto, frustrarmos a venda desordenada neste lugar, com o ordenamento também das paragens de táxi. As próximas medidas que nós vamos tomar, conforme dissemos, já vão ser também para os compradores, unindo também os taxistas que estiverem a fazer paragens impróprias, que também acabam, portanto, impactando negativamente no trânsito. Então, nos próximos dias teremos também uma imagem mais bonita deste ponto da Viana temos uma outra situação no desvio do Zango. O desvio do Zango também faz parte, portanto, dos pontos críticos para serem intervencionados. Conforme dizia, precisamos de ter, portanto, uma preparação logística e técnica, porque requer. Nós não podemos começar uma ação e sair sem que esteja consolidado. Assim é que a Avenida Luther Rescova, nós continuamos lá. A Cônego Manuel das Neves, nós continuamos em manutenção. Portanto, todos os locais que já foram intervencionados carecem de manutenção. E precisamos então de ter equipas para o reforço.
É assim que nos próximos dias nós vamos anunciar qual será o próximo ponto. Neste momento nós continuamos na luta em Rescova e ações isoladas vão ser feitas a partir tanto dos próprios municípios que vão coordenando ações pontuais. Para aquelas ações que careçam de mais capital humano, aí sim, essas vão aguardar um bocadinho mais, mas ainda assim as administrações continuam a utilizar de maneira tradicional os megafones, que é para irem comunicando às pessoas sobre o número de lugares que têm disponíveis ainda em termos de mercados e para impedir precisamente que essas pessoas permaneçam em locais impróprios. Muito bem, falamos daquele ponto junto ali na Mesaga, do outro lado da Cimex, há um local que foi transformado em posso chamar aquilo um terminal, um término de paragem? Tem uma paragem, tem sim. Aquilo tem de ser retirado. Tem uma baia, há uma baia que foi feita muito recentemente, é um término, é uma paragem. É uma paragem. Fez de propósito? Sim, é uma paragem. É uma paragem. Muito bem. Está muito próximo da bomba. Pois. Aquilo foi feito, agora passou a ser oficialmente uma paragem. Sim, muito bem. Uma paragem. Deste lado também havia. Do lado de cá, do lado do Rangel também há. Também há paragens, mas que precisam de ser melhor organizadas. Precisam de ser melhoradas. Porque nós temos a pedonal e depois das pedonais temos logo paragens. Portanto, é a travessia e tem a paragem. Porque aí de manhã, por causa destas duas paragens, no período da manhã, quem vai para o local de trabalho, aquilo é um inferno. Fica completamente. Agora, Alcrésia, Teixeira Duarte. Portanto, a Teixeira é outro ponto crítico, pertencente ao município de Luanda. O distrito da Manhanga tem estado a fazer, combinado com o distrito do Neves Bendinha, tem estado a fazer pequenas intervenções, porque de facto carece de ter, portanto, uma equipa bem mais reforçada, e esta equipa reforçada neste momento está a atender a Diolinda Rodrigues, de modos que vai levar também o seu tempo. Mas ainda assim, temos estado a sensibilizar, temos estado a tentar frustrar de alguma forma a venda, mas por conta do número de efetivos que ainda não é suficiente para aquela zona, vai levar o seu tempo. Mas está dentro das nossas prioridades e vai ser feito a qualquer momento. Portanto, para nós é uma satisfação muito grande saber que esta rua, Henrique Gago da Graça, decorre as obras normais, porque de facto o empreiteiro já estava gastado com a situação, porque estava, portanto, a impactar negativamente vamos lá dizer, no tempo limite da obra. Portanto, nós fazíamos o trabalho de retirada das senhoras, mas de forma compulsiva e displicente voltavam para o local, de modos que atrasou a entrega da obra, como é ali no Gago da Graça, que já está aberta e vai ser entregue recentemente para a utilização dos nossos condutores. Esta vai levar um bocadinho mais de tempo, porque dentro das ações que a administração fez, portanto, tiveram o seu êxito agora e, portanto, vai levar um bocadinho mais de tempo, mas vai terminar. Paciência. É o que se pede aos nossos municípios. Porque foram muitos anos, de facto, neste clima, neste ambiente, e agora não é, as pessoas querem que tudo seja feito um dia para o outro, não é possível, não é? É o que se pede. Muito bem. Então, chegou a altura do habitual conselho. Pode falar para aquela câmara. Aquela câmara é sua. Eu já disse, pode levar para casa, é sua. Lembrar os nossos munícipes, os nossos cidadãos, as nossas irmãs vendedoras, de que o governo da província está a conduzir um programa que vem, portanto, reordenar o comércio e dar a possibilidade a que as pessoas encontrem um espaço que seja digno para a venda ou para o exercício da atividade que exercem. Então, dizer que estão disponíveis esses espaços, temos a nível de todos os municípios, temos, portanto, pessoas que estão diretamente ligadas a esta matéria para atender as nossas vendedoras, e temos estado a deixar também os nossos contactos que passam em rodapé para quaisquer que sejam as reclamações, as solicitações que podem ser feitas para aquisição de espaços nos mercados. Lembrar que a província de Luanda tem, portanto, um total de 168 mercados entre públicos e privados, e tem um número ainda considerável de bancadas, pelo que
que estamos completamente abertos a partir das administrações municipais para qualquer que sejam as solicitações de bancadas nos nossos mercados. Dizer que as ruas não são o local apropriado para a venda, não vamos permitir que este estado de coisa e esse cenário continue e prevaleça. Portanto, há disponibilidade de mercados e locais para a venda, portanto, contactem para onde for necessário e irão ser, de facto, encaminhados. Muito obrigada. Muito bem, Alclésia, muito obrigado. Já sabe, para a semana estamos aqui outra vez. Estamos sim, senhora. Muito estamos, bem. sim, senhora, a passar a informação que é necessária para que o cidadão e o munícipe perceba a ação que o Governo está a fazer em torno do reordenamento do comércio. Muito bem. Muito obrigada, Mário. Bom, o número que estava aí na nota de rodapé pode ser usado por si para denunciar o comportamento de fiscais que são larápios, ou que pelo menos têm essa prática de tocar piano. Foi dito aqui uma vez, não são palavras minhas, este número, amigo telespectador, se vir um fiscal ligado à administração, não importa qual seja a administração, a cometer uma irregularidade, uma estupidez em plena via pública, usa esse número, filma e envia. Vamos combater as ações erradas. Ah, não vai acontecer nada. Como é que você sabe? Faz denúncia. Foi pedir uma bancada para vender no mercado e alguém cobrou-lhe acima daquilo que você tem como obrigação, denuncia. Muito obrigado, Rogi. Agora, o povo de Cabinda, Cabinda, boa tarde, Cabinda, Cabinda que está no meu coração. Eu amo aquela cidade. Eu amo. A Quanga de Cabinda é uma coisa impressionante. Um sacamadeço. Por que eu estou a falar de Cabinda? Porque a comunidade de Cabinda, os nossos irmãos de Cabinda, eles usam muito o peixe na emenda diária. Usa-se muito peixe. Agora, é incrível, não sei se é uma coisa que tem de ser estudada, o peixe vendido em Cabinda sai de Benguela e de Luanda, mas vai por terra. Então, o processo é muito demorado, é longo, e quando o peixe chega em Cabinda, é acomodado em câmaras frigoríficas, mas vem já em estado muito duvidoso a qualidade do peixe. Mas pronto, é acomodado lá e os comerciantes vendem o peixe. Só que, nos últimos tempos, restaram-se oscilações de energia na zona do bairro, 1º de Maio, na zona da Almeca, onde está a central de venda de frescos. Então o peixe estragou-se, toneladas de peixe. Prejuízos na ordem dos 5 milhões ou acima disso, 50 milhões, na verdade. O peixe não pode ser vendido porque não tem condições. A Aniesa foi lá e fez o que devia ser feito. Primeiro vamos a esta matéria que eu já regresso para falar uma coisa que está aqui na minha cabeça. Roda, Regi, vamos ver. Bairro 1º de Maio, zona da Oneca em Cabinda. Há quem considere o local como sendo o principal centro de venda de frescos na província. Pelas dificuldades de transportação de grandes quantidades de produto via marítima, os negociantes quase sempre usam a via terrestre para transportar a Cabinda a mercadoria adquirida em Luanda. Busco negócio só em Luanda, Benguela. Na ausência do peixe de Benguela, isso é para nos dar pelo menos o pão para a sobrevivência. Compramos nos chineses e vendemos. Pela movimentação, procura e oferta, é fácil perceber que aqui o comércio de peixe congelado é lucrativo. Segundo as negociantes, nos últimos dias, devido à constante oscilação da corrente elétrica na zona, viram grandes quantidades de peixe a estragar. A quantidade de produto que está mal, está diverso. Tem cavala, tem peixe galo, tem carapau e tem a sardinha. Qual é a quantidade de peixe? 370 caixas. Nas imediações, o mau cheiro afugentava moradores, transeuntes e clientes. Não consigo tirar nenhum guardanapo porque o cheiro está totalmente mau. As comerciantes falam em prejuízos avultados e responsabilizam a ENDE pelos transtornos.
mais que de 50 e tal milhões. Perdi mesmo, porque esse produto já não posso vender, nem eu mesmo não posso comer esse produto. O valor total são 7 milhões de kwanzas que se gastou. Alertada pela população, a ANESA, a Autoridade Nacional de Inspeção Econômica e Segurança Alimentar, mobilizou os demais setores que intervêm em ações de género para a tomada de medidas. O peixe mal conservado e impróprio para o consumo humano foi transportado para o aterro sanitário do Iema. Vamos tomar mesmo as medidas punitivas, vamos até encerrar e desencorajar estes operadores que fornecem o peixe já em mau estado de conservação. A queima do produto é fundamental porque previne a saúde da população. Neste caso, o consumo desse tipo de produto vai causar situações alérgicas e não deixa de ser também associada à intoxicação alimentar, pode resultar num quadro de diarreia aguda e que muitas vezes, se for uma diarreia profusa, pode até levar a óbito. A ANESA em Cabinda desmantela contentores com peixe congelado em mau estado de conservação e impróprio para o consumo humano no bairro 1º de Maio. Pois, quem está no negócio, isso é impressionante. Eu não vou ainda tentar argumentar o que terá acontecido, o que é que provocou a oscilação de energia, porque isso tinha de ser dito por um técnico da ENDE. Mas quem está no mundo do negócio, principalmente quando se trata de frescos, estamos a falar de refrigeração, é isso? Congelamentos. Pronto. Tem de ter o equipamento alternativo. Percebe? Ou seja, eu vi na imagem várias câmaras frigoríficas, várias. E não pode ter só uma fonte de energia, de abastecimento de energia. Não pode. É um risco tremendo, porque você está no negócio, tem de vender produtos veja, o peixe já saiu de Benguela, já saiu de Benguela por terra, passou por Luanda, Zaire, entrou, bem, Cabinda, por terra. Já viu o tempo que leva, não é? Está a chover, há aqueles impedimentos que nós conhecemos da estrada. O tempo que leva até chegar. Como é que você vai conservar peixe numa câmara? Você não sabe se amanhã não tem energia. Temos aí uma onda de vandalização dos postes. Uma onda de vandalização. Cidadãos que não têm juízo estão a vandalizar. Então, de repente, você acha que está seguro, coloca toda a sua confiança naquele contentor que depende da energia e você não sabe se amanhã vai ter energia. A ANESA tomou a atitude certa. Aquele peixe não serve para o consumo. A ANESA está de parabéns. Uma salva de palmas à ANESA, está de parabéns. Uma salva de palmas, vamos. Está de parabéns. É mesmo assim. Agora, termino com essa nota. Eu ouvi aquela senhora falar em 50 milhões de prejuízo. É muito dinheiro. O outro senhor falou em 7 milhões, muito dinheiro. O vosso produto está assegurado? Está assegurado? Ou temos aquela velha mania de fazer negócio, mas não tem nada a ver com seguros? Esse é que é o grande problema. Nós estamos a fazer um negócio na ordem dos 50 milhões de kwanzas ou mais e não está no seguro. Não, seguro para quê? Não preciso, está a ver? Ora, muito bem, vamos mudar de assunto. Mãe, são 3 letras apenas, mas significa muito. Mãe. Olha, uma mãe, não importa a idade, se é 23, 24, mas a partir do momento em que ela se acha nesta condição, deve fazer um exercício tremendo. Deve avaliar as decisões que toma. Em Luanda, no dia 30 de março, uma mulher na Vila Chicala, é assim o nome,
na zona dos Cajueiros, bairro dos Cajueiros, bairro de Cajueiros, zona Chicala. O que acontece? Ela preparou a refeição para o marido. Está a ver? Almoço para o marido e tal. Tem 23 anos a senhora, 23 anos só. Preparou comida para o marido. Os 3 filhos dela, 3, 4 e 5 anos, 3 meninos, ou 3 filhos, pronto. Apanham a mãe distraída, os meninos são irrequietos. Destapam a comida, pimbas, pimbas. Vão a correr lá fora, brincam um bocadinho, vem de novo, pimbas, pimbas, a comida do pai foi. E a senhora, e agora o que é que eu faço? Sabe o que ela fez? Deu um enxerto nos pequenos, pegou neles. Veja, eu não vou contar tudo porque a peça narra logo a seguir. Eu já regresso. Roda. É mais um caso de violência doméstica que entristece a sociedade de Viana. Desta vez, as vítimas são 3 crianças de 6, 5 e 4 anos de idade, queimadas supostamente pela mãe por essas terem comido a alimentação reservada para o almoço do pai. O Comando Municipal de Viana portanto, recebeu uma denúncia anónima de um membro de uma comissão de moradores, isto no dia 1 de abril, que dava conta que uma cidadã de 23 anos de idade terá queimado 3 filhos, portanto, por causa dos mesmos terem comido, portanto, a alimentação do pai, não é? Rapidamente, em função desta denúncia que foi no dia 1, embora o facto terá ocorrido no dia 30, no bairro, território da Vila Chicala, né, território operacional da esquadra da Vila Chicala, bairro dos Cajueiros, né, no Zango, e no dia 30 o comandante da esquadra diligenciou uma equipa no sentido de aferir a veracidade dos factos, tendo comprovado efetivamente. Neste momento, as crianças encontram-se fora de perigo, mas ficam com uma queimadura do 3º grau. A mãe, em lágrimas, expressa o arrependimento pelo ato cometido. Para o porta-voz da Polícia Nacional, situações do género decorrem fruto da vivência social da acusada. Nestor Gobel apela às igrejas e às outras organizações a primarem pela moralização da sociedade. Não se espera de uma mãe, não se espera de um pai que transforme as crianças em vítimas, sobretudo por causa da alimentação. Está arrependida agora, não é? A acusada já se encontra sob custódia da Polícia Nacional e será encaminhada ao Ministério Público. Ora, junta-se a nós o Agostinho Casamaior. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Estamos aqui para servir o país. Muito bem. Nós temos aqui uma situação bicuda. Uma mãe, 23 anos, já tem 3 filhos, ela. Bom, isso também não cabe a nós fazer este tipo de análise, porque é que ela com 23 anos já tem 3 filhos. Mas o reflexo está aí. Porque repara, se o ambiente familiar fosse de fartura ou pelo menos equilíbrio alimentar, isso não estaria a acontecer. Exatamente, Mário. Porque eu não estou a ver os meninos a irem para a comida do pai. Se não é uma questão de fome, eles têm fome, por isso é que foram tirar a comida do pai. Não é suficiente. Agora, pais lá em casa reflitam. O filho tem culpa se foi mexer na comida, está errado. Primeiro, o erro dos pais. Não educaram os filhos a respeitar aquilo que não lhes pertence. Começa já a partir dali. E segundo, o menino foi tirar a comida, tem fome. Por que uma pessoa traz crianças, e é onde eu queria começar a minha avaliação. Professor, por que uma pessoa vai trazer ao mundo crianças se não tem condições de cuidar delas? Mário, eu faço sempre menção e vou recorrer a uma... para mim, de todos os escritores bíblicos, se calhar é aquele que eu mais admiro.
Paulo, quando chegou em povo de Filipe, e o povo de Filipe admirava Paulo. E Paulo disse assim, olha, eu tenho as mesmas paixões como a vossa, tenho as mesmas vontades como a vossa, sinto a mesma dor de igual modo assim. E o que Paulo queria dizer com isso do ponto de vista moral? Entender que as dificuldades que vocês passam, nós também passamos. Por este motivo, nós recusamos entrar no caminho da maldade e fazer sim no caminho da bondade. Mário, e repito, o filho sois e serão sempre uma bênção para o pai. O filho não é pertence do pai nem da mãe. O que é que diz do ponto de vista social? O filho pertence do Estado. Se vê do ponto de vista bíblico, o filho pertence de Deus. Assim sendo, Mário, nos deram apenas para cuidar do filho. Eu não consigo entender, Mário, se um pai ganha 200 mil kwanzas ou 100 mil kwanzas, quero ter 3 filhos para quê? Eu tenho que primeiro fazer um cálculo matemático. Se a vida está caríssima, está difícil. Eu ter 4 filhos, será que eu tenho condições para sustentar o filho? É justo que da forma como eu fui educado, o meu filho também seja educado da mesma forma? Mário, e aqui não consigo entender, que porque eu sempre digo que um pai quando acorda de madrugada, e estamos aqui, o João está aqui a trabalhar, porque também tem vontade de estar em casa a descansar, mas é sobretudo pelos filhos que estão em casa, porque o pão e a manteiga e o chá tem que estar sempre na sua mesa. O pai sai de madrugada para trazer comida para o seu filho. Mário, se o filho queria comer ou fez alguma coisa parecida, está bem, até errado, faltou aqui uma certa educação, mas queimar a mão do filho, Mário, quando nós falamos de uma mãe, eu não consigo me rever. Como é que uma mãe que amou o filho sem ao menos saber quem o que ele era, só quando ouviu dizer que está grávida, já o amou, o protegeu no seu ventre ou na sua madre, é esta mãe que de forma indiferente queima a mão do filho. Ele vai crescer numa sociedade que vai ser prejurado, vai ser zombado, os três filhos, porque comeram comida do pai. Mário, é normal que o pai, aqui entendemos que o pai deveria, tudo muito bem, dar chateado, pegar uma forma, conversar com os filhos, mas é o pai. E o filho comeu porque faltou comida, Mário. E cada um que está em casa tem que começar a refletir se é realmente isso que nós queremos dar para os nossos filhos, Mário. Porque senão vamos ter bastantes filhos e depois fazer como? Atirar à rua, atirar ao vento, atirar à sorte. O filho não deve ser gerado para ser lançado à sorte. Quando não tem condições, não faça filho. E eu vou repetir, Mário, o Estado tem que criar políticas de planeamento obrigatório. Quando não há condições, já fez um filho, trabalha onde? Pai, no trabalho. Não, por enquanto vamos dar uma pausa. Para quê? Para o Estado conseguir estruturar as bases familiares. Porque qualquer um quer fazer filho, está bem, esse é o direito que nós temos. Mas será que estamos preparados para ter filho? Mário, perceba que quando o filho parte do telefone de um pai, de uma mãe, é criança, é normal, ele tem aquelas coisas meio à vontade. Você, pai, realmente olha no filho, meu Deus, mas pronto, é mesmo meu filho. E ao longo do percurso, o filho vai crescendo, perceber que tudo na vida há limites e tem que aprender. Reprovamos e não aceitamos que a sociedade repreenda o filho dessa forma. É realmente, a Bíblia fala, deveis educar o filho com uma vara na mão, mas a vara não é vara de humilhação, não é vara de queimar, não é vara de maltratar, é vara da repreensão, com certeza, para que este filho não volte a ter o mesmo comportamento. E penso eu, Mário, que a sociedade deve andar neste preceito e pensar, é bom, me parece bom, é lícito eu fazer isso, então não faça. Mães lá em casa, violentas, batem no menino como se estivessem a bater um saco de bombom, pisam no miúdo. Não devia ter filho, senhora. Por isso, no comportamento. Vai! No comportamento. Muito bem. E Mário, só para que Mário, aqui muitas vezes o pai ou a mãe bate o filho desta tal forma, não porque querem bater, estão a dizer, a desafogar a sua raiva a uma criança. Que não tem culpa. Que não tem culpa. Nunca desafoga a tua raiva ao teu filho, certamente. Muito bem. Agora, sabe como é que se chama um cidadão do Bangladesh? É difícil, né? O gentílico do Bangladesh.
bangladeshiano. É verdade. Soa mal, né? Mas é mesmo assim. Você pode tratá-lo de Bangladesh ou bangladeshiano. Dá no mesmo, gentílico. E do Paquistão é o paquistanês. Agora ouçam. A situação que vamos ver, vamos contar logo a seguir, ocorreu no Cunene, é grave. Estamos a falar de possível tráfico de seres humanos. Cidadãos do Bangladesh e do Paquistão entraram no nosso território com visto de turistas. Ouviu bem? Só que havia aqui em Angola um comitê de recepção que veio buscá-los em Luanda, levou-os até Cunene, já no Cunene separou esses cidadãos em vários hotéis para não levantar suspeitas. Qual era o propósito? Levá-los até a Namíbia, daí chegar até a África do Sul. Esses angolanos que participaram desta operação têm de ser punidos exemplarmente. São extremamente criminosos. Mas vamos a esta matéria. Quando regressar eu quero falar, pelo menos aquilo que eu acho, aquilo que me vem à cabeça. Vamos a esta peça. Roda. Entraram em Angola com visto de turistas, mas afinal foram recrutados por uma rede de traficantes que lhes levaria à África do Sul com o pretexto de oferta de melhores condições de vida. Nesta senda, o comitê de recepção, composto por cidadãos angolanos, fizeram o trajeto desses cidadãos de Luanda até aqui a província do Cunene, onde hospedaram-se em várias unidades hoteleiras. Naquilo que é o nosso trabalho de inteligência policial, de busca e recolha de informação, conseguimos determinar a existência de 5 cidadãos numa das unidades hoteleiras e fizemos então ali chegar e trouxemos-los até as nossas instalações para aferir a sua presença e o porquê do comportamento estranho que adotaram. São na sua maioria jovens com nacionalidades bangladesa e paquistanesa, entrariam na Namíbia por meio destes facilitadores angolanos, onde encontrariam outros facilitadores daquele que os fazia chegar ao destinatário. Muitos destes já tinham passado pela nossa fronteira, mas não no posto habilitado, mas que eles usam os caminhos fiotes, onde trabalhamos com os vizinhos da República de Namíbia, onde fomos encontrar mais 5 cidadãos desta referida nacionalidade que é Bangladesh, e desses 5 estão lá detidos. E os mesmos também tinham o objetivo de atingir a África do Sul. O Cunene tem sido a província com maior índice de tráfico de seres humanos no país, mas tratava-se exclusivamente de nacionais, principalmente menores. A prática tomou outros contornos pela primeira vez, tornando a situação ainda mais delicada. Nós estamos a trabalhar em coordenação com outras instituições afins, concretamente o SME e o SIC, em função de estarmos em presença de uma situação que indicia tráfico de seres humanos. E quando se está em presença de suspeita de casos de gênero, a atenção a ter em conta é especialmente a necessidade da proteção das vítimas e também a da responsabilização dos supostos autores. Os nacionais vão ser presentes ao juiz de garantia para a aplicação da correspondente medida de coação, ao passo que os estrangeiros serão devolvidos aos respectivos países de origem. Olha, minha opinião, os cidadãos que auxiliaram todo este processo, os angolanos, deviam mamar mesmo bem. A cadeia devia ser pesada, de doer no corpo. Né? Não pode ser uma cadeia normal, que ele sai e depois fica a rir, senão tem que ser cadeia que ele pesa no ombro, 100 e tal anos de cadeia. Explico porquê. O que acontece? Você já percebeu que, sobretudo em Luanda,
quase que diariamente nascem bairros vão nascendo, você, que não havia bairro já tem. Quando você vai lá ver, não são cidadãos angolanos, não são. E estas pessoas que entram, muitas delas entram de forma ilegal no nosso país, criam peso no sistema social, meu amigo. Mesmo quando se fizer a distribuição da renda pública, seja lá o que for, nunca será suficiente, porque nós temos no nosso mapa geográfico X populares, habitantes na localidade tal, mas já não são 36 milhões ou assim, porque eles encarecem o sistema e você auxilia, fica a rir-se, e é você o primeiro que vai escrever nas redes sociais que isso tudo está mal, e você faz o quê? Põe estrangeiros aqui de forma ilegal. Ou seja, há um grupo de pessoas a remar para frente, a fazer acontecer a coisa, e você, quer dizer, com o coração mesmo de malandro, faz o inverso. Por causa de 30 mil kwanzas ou assim, põe cidadãos aqui. Esses até estavam aí